Ô, Alex Silva, o que tá pegando? Vamos lá então, Pitoli. A Polícia Federal pediu autorização para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para conseguir intimar o senador Marcos Duval a depor na investigação aberta para apurar os ataques que ocorreram após o segundo turno das eleições e que também culminaram nas invasões aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. O parlamentar, ele deve ser ouvido na condição de testemunha, Pitoli. Isso tudo acontece porque o Marcos Duval anunciou na madrugada desta quinta-feira que iria pedir o afastamento do seu mandato e em uma entrevista para a Globo News pela manhã, Pitoli, ele reforçou o que havia dito na live, mas com novas informações. Na live ele já havia falado dessa questão da coação do Bolsonaro e aí também ele traz essa informação na Globo News e depois tem também a matéria veiculada pela Veja, a qual a gente já trouxe por aqui também. Ele afirma, Pitoli, Marcos Duval, no caso, que um dos fatores que levou ele à decisão foi um diálogo presenciado pelo então presidente Jair Bolsonaro, logo após as eleições de outubro, em que o Daniel Silveira, o deputado, ex-deputado federal, na condição era deputado agora, perdeu o mandato e foi preso hoje, inclusive, que o Daniel Silveira teria proposto uma ação golpista, né, que seria ali para, no caso, flagrar o Alexandre de Moraes em uma conversa, que ele poderia dizer algo que comprometesse, e assim, seria possível prender o Alexandre de Moraes e também anular as eleições de 2022. E essa proposta, além disso, envolvia também não desmobilizar os acampamentos que estavam ali na frente dos quartéis e essa gravação sem autorização de uma conversa que comprometesse o Alexandre de Moraes. O Marcos Duval acabou declinando dessa questão. Essas mensagens foram divulgadas pela Veja e ele também já relatou isso à Globo News, viu, Pitoli? Então a PF pede para que seja autorizado aí, então, esse depoimento, né, que o Marcos Duval na condição de testemunha. Só por falar em Senado, Pitoli, rapidamente, está acontecendo agora a eleição da mesa diretora do Senado. Ontem nós já tivemos a eleição da mesa diretora da Câmara, no Senado tivemos a eleição da presidência e a gente vai acompanhando por aqui também a eleição da mesa diretora do Senado. Isso porque, dada a situação de tudo que aconteceu nas últimas horas, pode ser que tenhamos alguma novidade lá também no Senado Federal. E tendo a eleição, a gente já traz aqui também o resultado para quem nos acompanha, viu, Pitoli? Ao mesmo tempo, Bogo, é muito precipitado tratar deste assunto já julgando e condenando, hein? Porque o que Não, tem, com certeza. que tem de dúvida aí, amigo, olha, Bogo, meu irmão, o que tem de dúvida sobre isso, né? Porque são pessoas, são profissionais, são políticos, é um órgão de imprensa que até ontem era parte do consórcio. Veja, é prudente, que já tem gente atirando, né? Já tem gente atirando no Duval, gente atirando do Daniel Silveira, gente atirando. Eu prefiro ter cautela. Prefiro ter cautela. O que tem que acontecer, a gente tem que trabalhar com a verdade. A verdade não tem partido. A verdade não tem lado. E não se faz o mal para combater o mal. É isso que a gente defende, e aí a hora que aparece uma situação adversa, não, então eu vou aceitar, vou me omitir. Não, a verdade é a verdade. A gente tem que sempre lutar pela verdade. Insisto, o ex-presidente tem que se manifestar em cima disso. Agora, tem que ser apurado. Primeiro fato é o seguinte, o presidente, se essa conversa ocorreu mesmo entre Daniel Silveira e Marcos Duval, até onde isso aí envolve o presidente? Eu não reparei, pelo menos eu não percebi, se nessa conversa, pelo que o Alex deu agora, se o ex-presidente Bolsonaro se estava presente. Uma coisa é ele estar presente, a outra coisa é o interlocutor falando assim, olha, eu falei com o presidente... Não, disse que ele estava até de bermuda, Bogo. Disse que ele estava até recebeu os caras de bermuda. Olha, Vitória, eu vou ser muito sincero, como eu sempre tenho pautado a minha vida. Se realmente esses três se reuniram nesses termos, nessa conversa, olha, de uma idiotice sem tamanho. E a gente tem que lembrar, eu estava em Brasília também, quando o presidente foi lá no cercadinho, e ele falou, olha, confie no país, as Forças Armadas, confiem, depende de vocês, ficando ali até o final do ano, enfim. Borgo, mas você está atacando? Não, tem um monte de gente presa, poxa. Tem um monte de gente sendo perseguida, censurada, prejudicada na sua vida, famílias sendo destruídas, porque estão usando de manifestações legítimas da população para criarem um plano, uma perseguição em cima de um sistema político. Pessoas inocentes estão sofrendo com isso. Então a verdade tem que vir à tona, tá? E paga-se o preço quem errou. Óbvio que o Marcos Duval vai ter que provar, tem que ter provas, tem que ter mensagens sobre isso. Agora, a leitura que eu faço hoje, tá? Tudo é muito precipitado, óbvio, não podemos condenar de jeito nenhum. Nós temos que dar ali a oportunidade, como para todos. É como a Bárbara lá daquele canal que te atualizei falou, ela queria os mesmos direitos que ladrões, homicidas, traficantes. É o direito que é dado a todos, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim, que se dê esses direitos. Não dá para a gente acusar ninguém, punir ninguém, apontando o dedo, principalmente no dia que apareceu esses fatos.
Mas uma situação eu já consigo fazer uma análise. Olha, na minha ideia, na minha visão, o presidente tinha plena convicção que seria reeleito, talvez orientados ali por uma assessoria muito ligada, de grande confiança a ele, que tenha levado o presidente a esse erro, sabe, sem prever a possibilidade de perder uma eleição, não importa de que forma, mas o presidente deveria ter colocado essa alternativa como uma possibilidade, e pelo que vejo, pelos fatos. Opa, só um minutinho, Bogô, só um minutinho. A gente já tá retomando contigo aí. Só um minutinho que entrou uma chamada do Skype, deve ser do Niacas, né? Pois não. Bogô, dá para ouvir, Bogô? Pois não, Bogô. Mas para sintetizar e para já finalizar esse comentário, a leitura que eu faço é que o presidente, acho que não colocou a possibilidade de perder a eleição como alternativa. Talvez mal assessorado, como foi na questão da criação do Aliança pelo Brasil, que eu tenho a plena convicção que ele foi sabotado justamente para não ter um partido e cair nas mãos do Centrão. Dessa vez também foi provavelmente ali mal orientado, mal assessorado, aonde ele não colocou como alternativa a possibilidade de perder a eleição. E depois que perde a reeleição, não estou aqui dizendo quais são os métodos, que forma foi, não é nesse ponto. Mas a hora que ele perde a eleição, tanto é que ele fica abatido, dá para ver, é nítido que ele cai ali, que ele toma um tranco ali muito grande, porque a impressão que dá é que ele não via essa possibilidade de perder nas urnas e acabou perdendo. Tá? Então tem que apurar. É muito cedo, mas o ex-presidente o Bolsonaro tem que vir imediatamente justificar o que está acontecendo. 10h50.